Que bom você estar aqui conosco novamente no Alvo da Fé. E hoje nós temos um convidado muito especial. A partilha será com ele. Bem-vindo, Márcio Mendes. Muito obrigado, Ederli. Muito obrigado a todos. Que bom, vamos partilhar a palavra de Deus. Porque a Sagrada Escritura ela é uma fonte de sabedoria para nós. E todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para ouvir o que Deus tem a nos falar por meio dela, essa palavra transforma a nossa vida. E uma vez que a partir da Sagrada Escritura eu quero colocar aí para você já a passagem que nós vamos utilizar, que está em Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 47. Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 47. Você sabia que o amor na vida da gente ele desabrocha com o perdão? Tem muito relacionamento que está encruado, tem muito relacionamento que não vai para frente, que não cresce, que não amadurece, que não oferece aquilo que ele poderia entregar de mais saboroso, verdadeiro alimento para a nossa vida. Porque falta um elemento importantíssimo chamado perdão. Sem perdoar, a vida não avança. E eu gostaria que você ouvisse então essa passagem da Sagrada Escritura, esse momento do encontro de uma mulher com Jesus, diante dos olhos de alguém que observava sem amor. E olha o que diz. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Se era, então não é mais. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, pois é uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou-me meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Tu não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma palavra maravilhosa.
É uma palavra linda. E olha aqui o que Jesus diz a Simão, não é primeiro entender esse contexto. Era comum na cultura judaica, quando você convidava alguém para ir na sua casa, você receber essa pessoa com um beijo. As pessoas usavam sandálias, caminhavam no deserto, chegavam com as pernas cobertas de pó. Caminhavam debaixo de um sol escaldante numa época em que não tinha cosméticos, não tinha protetor solar. Então a pessoa chegava muitas vezes para visitar aquele que o convidou, o seu anfitrião, chegava queimada pelo sol. Então o que você faz com uma pessoa assim? Primeiro, recebe bem, com afeição, você convidou. Cadê o abraço? Cadê o beijo? Cadê o aperto de mão? Depois a água para lavar os pés. E o óleo para a pessoa untar as queimaduras do sol. E o Simão, que tinha convidado Jesus, simplesmente abriu mão de todas essas regras de etiqueta, porque de verdade ele o convidou, mas as suas intenções não eram tanto acolhendo. E Jesus percebeu isso, sentou-se à mesa, mas entrou uma mulher com seu coração tomado de gratidão e fez por Jesus tudo aquilo que Simão não havia feito. E Simão começa a julgar a situação dizendo: convidei o homem errado para estar comigo aqui em casa. Que disseram que era um profeta, mas se ele fosse um profeta, ele ia saber que tem uma prostituta passando a mão nele. E Jesus, penetrando os pensamentos de Simão, vira para ele e diz: Simão, você está vendo essa mulher? Ela fez por mim o que você não fez. E aí Jesus faz uma comparação dizendo: tinha um que devia muito, o outro que devia pouco, ambos foram perdoados na sua dívida. Qual que amará mais? Aquele que os perdoou. A quem devia mais vai amar mais. Quem devia menos vai amar menos. Jesus disse corretamente. Você acha que deve pouco? Então a sua gratidão é pequena. Mas essa mulher sabe que foi perdoada muito. Ela sabe quais são os pecados que ela cometeu e que foram perdoados. Por isso, o seu coração é agradecido. E olha aqui, Jesus diz: por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Tem gente que troca a ordem das coisas. A pessoa pensa o seguinte: porque ela mostrou muito amor, ela foi perdoada. Não, é o contrário. Ela foi muito perdoada. E por isso demonstrou muito amor. Quando isso é invertido num relacionamento, causa um problema muito grande. Tem casamentos que estão acabando porque a pessoa espera uma demonstração gigantesca de amor para ver se perdoa. Vamos ver se ele me amar, vamos ver se ela me amar, vamos ver se ele compensar o que ele me fez. Se ela compensar o que ela me fez, talvez eu perdoe o que aconteceu no passado. É o contrário. Quando você perdoa alguém que feriu você, alguém que te prejudicou, alguém que te decepcionou, que estragou o seu relacionamento com a pessoa, quando você perdoa alguém que não merecia, é que o amor dessa pessoa por você aumenta. Tem um ditado que diz: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Quem mais precisa do seu amor e do seu perdão é quem menos merece. Ah, Márcio, a pessoa não merece o meu perdão, por isso que ela precisa. Se ela não tivesse feito nada que você precisasse perdoar, ela não precisaria do seu perdão. E qual é a recompensa do perdão que você dá? Gratidão e amor por parte de quem foi perdoado. Aí Jesus diz: por isso eu te digo que os seus muitos pecados estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Jesus constata que aquele amor que está vindo do coração desta mulher é fruto do perdão que ela recebeu. E olha, é muito interessante, porque Deus nos perdoa sempre, mas nem sempre a gente aceita o perdão. Da parte de Deus, nós estamos perdoados. Mas muitas vezes nós não desfrutamos esse perdão porque nós não nos perdoamos. Porque nós não nos abrimos a esse perdão
também não conseguimos amar. E aí a gente vai encontrando nessa escritura, na Sagrada Escritura, uma coisa maravilhosa, uma declaração única e linda. O amor desabrocha com o perdão. Ao mesmo tempo, preciso dizer para você que o ressentimento atrapalha a felicidade. O que é ressentimento? A palavra é autoexplicativa. Ressentir é você sentir outra vez aquilo que um dia te feriu, para recordar a você as razões pelas quais você não deve perdoar a pessoa, as razões pelas quais você deve continuar armado, as razões pelas quais você deve ficar à espera de uma oportunidade para devolver para a pessoa o mal que ela lhe fez. Isso é ressentimento. O ressentimento atrapalha a felicidade. E olha, as mágoas de ontem, elas podem permanecer conosco, como cicatrizes que não se apagam. Aquilo que aconteceu no seu passado pode permanecer com você como uma ferida aberta. Se você foi magoado, se você foi ofendido e você não consegue esquecer, você deve estar lutando contra um ressentimento que está perturbando a sua felicidade. E às vezes, meu querido, às vezes, minha irmã, meu amigo, minha amiga, às vezes a única cura para esse tipo de raiva, porque ressentimento também é raiva, ressentimento também é rancor. Às vezes o único remédio para isso é o perdão. O perdão é uma ferramenta poderosa para nós recuperarmos a nossa felicidade. Olha, eu não estou me sentindo feliz, parece que tem alguma coisa na minha vida que não está encaixando. Eu ando triste, eu ando magoado, eu ando perdido. Alguma coisa se quebrou dentro de mim e eu preciso dizer, feliz hoje eu não sou. O que é que eu posso fazer? Aqui está um segredo de sabedoria. O perdão é uma ferramenta poderosa para você voltar a ser feliz. Agora é importante a gente entender o que o perdão é e o que ele não é. Não se trata de pedir desculpas às pessoas. Perdão é alguém vir se desculpar comigo ou eu me desculpar com as pessoas. Não, isso não é perdão. Perdão não é você pedir desculpas. Perdão não é você tolerar as pessoas. Eu estou tolerando, perdoei, porque eu estou tolerando, não é? Perdão também não é você compreender a pessoa. Isso são outras coisas que a gente vai falar. Mas o perdão, ele é, antes de tudo, a decisão de você não retribuir o mal com o mal. A pessoa fez o mal a você. E você teria justificativas para devolver isso na mesma moeda, ou até pior. Mas você abre mão disso. Não é à toa que se você tirar esse per aí do doar, você vai encontrar a palavra doar aí no meio, não é? Porque o perdão é você abrir mão, é doar para esta pessoa essa sua intenção de fazer o mal para ela. Você abre mão. Você escolhe não retribuir na mesma moeda. Você escolhe não pagar com o mal que você recebeu. Só depois que você toma essa decisão de que você não vai avançar pelos caminhos da vingança, é que é possível a reconciliação. O problema é que a gente confunde perdão com reconciliação. Compreender, tolerar, caminhar junto. Isso é outra coisa, isso é reconciliação. E perdão é o quê? É você soltar a garganta da pessoa que você poderia esganar. Ela me machucou, ela fez o mal contra mim e agora ela está em minhas mãos, eu posso retribuir a ela esse desfavor que ela me fez. E você solta a pessoa. E você diz para esta pessoa, vá em paz. Você diz para ela, siga o seu caminho. O que é isso? É reconciliação? Não, isso é perdão. A reconciliação envolve a dura missão de dar alguns passos. Que passos são esses? Quando você perdoa, está cancelado o mal, ok? Você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho, mas muitas vezes a pessoa que te feriu faz parte da sua família. É o seu esposo, a sua esposa, é um pai, é uma mãe, um irmão, um cunhado.
às vezes um filho. E aí vem a pergunta, como é que eu simplesmente vou dizer para ele, vai pelo teu caminho que eu vou pelo meu? A gente tem uma história juntos, como é que a gente vai jogar tudo isso no lixo? Não, vamos tentar caminhar juntos. Isso tem nome, é reconciliação. E para você se reconciliar, a primeira coisa importante é preciso entender a dor que foi causada. Se alguém feriu você e agora quer voltar a caminhar com você, essa pessoa precisa entender o que foi que ela te fez, para não correr o risco dela fazer outra vez. Se você quer voltar a andar ao lado de uma pessoa que você feriu, que você magoou, você vai precisar entender a gravidade do que você fez com ela. E ela precisa saber que você entendeu. Porque se ela não souber, ela não vai ter confiança de se abrir com você novamente. Então, primeira coisa, entender a dor que foi causada. Segunda, é preciso um profundo arrependimento pela ofensa cometida. A pessoa entendeu, mas ela está arrependida? Se ela pudesse voltar atrás, ela apagaria, se ela pudesse voltar no passado, ela apagaria o mal que ela fez? Porque o arrependimento quer dizer isso. Se eu pudesse apagar o que eu fiz, eu apagaria. Hoje, diante de tudo que eu vi, eu jamais faria de novo com você o que eu fiz. E isso, sim, é um arrependimento da ofensa cometida. E terceiro, todos eles são indispensáveis. Então, qual é o primeiro? Entender a dor que a gente causou na outra pessoa. Segundo, estar arrependido daquilo que a gente fez. E terceiro, quem magoou, gente, precisa trabalhar para reparar o dano que causou. Se traiu, vai ter que reconquistar a confiança. Se roubou, tem que devolver o valor que pegou. Não é? Se difamou alguém, precisa ir lá e dizer para as pessoas, para quem mentiu, dizer, eu me equivoquei, eu menti, eu estava nervoso, eu estava com raiva, o que eu falei não corresponde à verdade, porque quem de verdade quer caminhar com o outro, precisa reparar os danos que causou a esse outro. Então, reconciliar, você pode dizer assim, é muito difícil. Exige um grande esforço para a gente fazer tudo isso. Mas eu também preciso lhe dizer, a felicidade que isso traz compensa e compensa muito. Então, talvez uma das grandes dificuldades que nós temos para perdoar é o fato de também nós não nos sentirmos perdoados. E às vezes a gente não se sente perdoado por Deus. E às vezes a gente sente que as pessoas não vão nos perdoar pelos erros que nós cometemos. Como é que nós notamos isso? A pessoa que sente que não será perdoada ou que não se sente perdoada, vive se justificando. Aí, em vez de ela pedir perdão a Deus, ela começa a oferecer desculpas, não é? Em vez de pedir perdão, nós queremos que Deus aceite as nossas desculpas. Eu vou dar um exemplo. A gente entra num matrimônio, trai alguém, sabe que esse pecado não é só contra a pessoa que é o nosso cônjuge, mas também contra Deus. Em vez de dizer, perdão, meu Deus, porque eu cedi a um apetite, eu me deixei arrastar por uma aventura, e por causa disso eu coloquei em perigo a minha família, a felicidade do meu cônjuge, dos meus filhos. Eu fiz uma coisa monstruosa. Em vez da gente dizer isso, sabe o que a gente começa a dizer? É porque o meu passado não foi bom, eu nunca tive ninguém, eu sempre fui uma pessoa solitária, eu sempre me senti preterido, foi por isso que eu fiz essas coisas, eu não queria fazer, mas a vida não foi boa comigo. Isso são desculpas. E isso não nos perdoa. Então há dois remédios para esse mal. Qual o remédio para essa mania que a gente tem de querer nos desculpar em vez de buscar o perdão? O primeiro é a gente entender que Deus conhece todas as nossas desculpas. Você não precisa ficar com justificativas, porque Deus te conhece e conhece as suas justificativas mais do que você mesmo as conhece. E o segundo remédio é você acreditar de verdade no perdão dos pecados. Porque quando nós nos sentimos profundamente perdoados por Deus, nós queremos também perdoar aqueles que nos feriram. Então, grande parte da nossa ansiedade, ao buscar essas desculpas, vem de nós
não crermos realmente que Deus vai nos perdoar, de pensar que Deus não vai nos aceitar de volta para Ele. O que eu fiz é imperdoável, o que eu fiz o Senhor não vai desconsiderar, Deus vai levar isso em consideração, Deus vai cobrar isso de mim. Será que Deus vai me aceitar de volta depois de todas as coisas que eu fiz? Não. A não ser, às vezes a gente pensa que o Senhor não nos receberá de volta, a não ser que fique provado para Ele, de alguma maneira, não é? Algum argumento que possa nos inocentar. Mas isso não seria perdão. Porque nenhum inocente pode ser perdoado. Só os culpados podem ser perdoados. Então, me permita dizer para você, qualquer culpa que você tenha, qualquer coisa que esteja pesando dentro do seu coração, vai encontrar remédio quando você tiver coragem de desabotoar o seu coração na presença de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu errei. Me perdoa, meu Deus, porque o que eu fiz é grave e com isso eu perdi a tua graça. Mas eu quero voltar. Me aceita de volta. E o amor que você vai experimentar naquele momento vai produzir uma cura tão profunda na sua vida que vai dar a você a capacidade de perdoar até quem você acreditava que nunca conseguiria. Então que Deus te abençoe nesse momento, que essa graça recaia sobre você. Aqui está a chave para o perdão. Ser cristão significa você perdoar o indesculpável na outra pessoa, porque Deus perdoou em você o que não tinha desculpa. Que Deus te abençoe. Márcio, obrigada por compartilhar conosco essa palavra tão forte de perdão, levando amor, fé e esperança, amor de Deus para tantas pessoas. Que Deus continue abençoando a sua missão. Amém. A você também, Ederli. E continue conosco aqui no Alvo da Fé. Não se esqueça que a certeza do amanhã começa com a fé de hoje.